A paz do nosso Senhor Jesus seja com você em sua casa, em sua família. Estamos começando mais uma sementeira, mais um momento muito especial de ministração da Palavra de Deus, um encontro com a sua família. E hoje eu já quero pedir a você que está aí nos assistindo, que clique aí no sininho, que se inscreva no canal e se porventura você quer ainda ter acesso a mais conteúdos sobre os trabalhos que a igreja tem feito nesse tempo de isolamento social, você pode acessar os links aqui na descrição ou também acessar o nosso canal e ver as playlists e tudo vai estar ali. Sementeiras, estudos, cultos, momentos de reflexão, um vasto conteúdo preparado para abençoar a sua família. Hoje é sementeira, hoje é um momento muito especial porque nós estamos aí iniciando um novo mês, um mês repleto de bênção, um mês repleto de tranquilidade e sabemos que Deus está no controle das nossas vidas. Temos atravessado esse momento e cremos que tudo vai passar e que o Senhor está conosco e está falando profundamente ao nosso coração. Eu quero agradecer desde já a você, pedir para que você compartilhe e nós vamos agora orar ao Senhor, falar com Deus e ter mais um momento de comunhão com o nosso Pai para juntos podermos falar do amor dele, da graça dele, de tudo que ele tem feito das nossas vidas. Quero lembrar a você que somos uma igreja, uma família, que temos sentido a falta dos irmãos, a falta de estar perto, de estar convivendo, mas temos feito esse trabalho para chegar mais perto de você, aí na sua casa, com conteúdos que possam abençoar a sua vida. Vamos orar a Deus? Vamos falar com o Senhor nesse momento? Deus bendito, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e te pedimos, ó Deus, toma as nossas vidas, toma esse momento nas Tuas mãos, toma cada família que está aqui sendo ministrada pelo Senhor, que nós possamos nesta noite, Senhor, ouvir a Tua voz e termos as nossas vidas transformadas pelo Seu poder. É assim que oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos todos reunidos aqui para louvar o nome do Senhor. E daqui a pouquinho eu estarei retornando com uma palavra de Deus para a sua vida. Fique aí conosco, compartilhe essa live, compartilhe esse momento e até daqui a pouquinho. Irmão, eu quero contar uma história para vocês, né? É de um jovem de 15 anos. Este jovem de 15 anos, estava ele assentado num ônibus, né? E Deus incomodou ele porque ele se levantasse e falasse da palavra do Senhor. E esse jovem veio a falar da palavra do Senhor e falando que o Senhor salva, o Senhor quer a sua vida para ele. Então ele começou a falar, meu irmão, a pregar. Um homem falou para o jovem: cale-te a tua boca, você não sabe o que está falando, esse Deus não existe, você não sabe o que está falando. E esse jovem ficou envergonhado e assentou novamente na cadeira do ônibus, e ele ficou quieto, envergonhado, mas Deus começou a incomodar novamente aquele rapaz. Levante, pega a minha palavra. E ele se levantou e falou: ó, Deus quer te salvar. Deus quer te salvar. Naquele momento, quando ele começou a falar novamente de Deus, o homem se levantou com a criança, que ele estava com a criança no colo, e foi para agredir aquele jovem. E aquela criança gritou: pai, não bate nele, porque ele é enviado do Senhor. No momento ali, o homem caiu-se em joelho e começou a chorar. E o jovem perguntou para aquele homem: por que você está chorando? Por que choras? E aquele homem falou
para aquele jovem e falou: olha, estou chorando porque meu filho era mudo e ele está falando. Graças a Deus, que maravilha estarmos aqui. Gente, que bom, que maravilha, que presença de Deus, que momento maravilhoso é estarmos na presença do Senhor. Você já compartilhou esse momento? Já enviou aí para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que você ama? Já compartilhou esse momento, porque é muito bom e agradável a gente compartilhar a palavra de Deus. Esse momento de isolamento é algo interessante, que nós pensamos que estamos impossibilitados de evangelizar porque estamos trancados dentro de casa. Não é bem assim. Através da sua mensagem, através do compartilhamento dessa palavra, desse momento, você pode estar alcançando vidas, famílias, pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a palavra que eu tenho para você é sobre fé. Sobre fé. O que é fé para você? Você é uma pessoa de fé? Existe até um trocadilho aí, você é um homem de pouca fé? Ou você é uma pessoa balizada na palavra de Deus? Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto maravilhoso e não poderíamos usar outro texto que não fosse Hebreus 11. Hebreus 11 vai falar sobre a fé, vai falar sobre os fundamentos da fé, vai nos dar exemplos de fé e vai alimentar o nosso coração. Você conhece alguém que precisa ouvir sobre fé? Então eu quero aí fazer esse convite para você. Dispara, compartilha, envie essa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus irá falar poderosamente em nossas vidas. O texto, Hebreus 11, do verso 1 ao verso 3. Algo simples, mas que impacta profundamente o nosso coração. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Você entende o que quando você ouve alguém falar, tenha fé? O que você compreende quando alguém diz, use a sua fé? Quando alguém fala para você, eu sou uma pessoa de fé, qual é o seu entendimento sobre esta palavra? É aquela pessoa que é capaz de fazer coisas extraordinárias, mirabolantes, fazer sinais, maravilhas, curas, transformações, coisas que fogem do nosso controle? Ou você tem a percepção de uma fé equilibrada, racional, com o entendimento das coisas de Deus? O texto que nós lemos aqui são 3 versículos e 3 versículos que explica de forma muito profunda e muito clara sobre fé. A primeira coisa, e o primeiro versículo vai falar que fé é um firme fundamento. A fé, ela é um fundamento. Ela é algo em que eu fundamento, em que eu edifico, em que eu construo os meus pensamentos e as minhas convicções. A fé é um firme fundamento de quê? De coisas que eu ainda não vejo, mas que eu creio que elas virão a acontecer. A segunda coisa que o texto fala no verso de número 2 é interessantíssima, porque vai dizer que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ou seja, aquele fundamento que balizava as suas vidas, que dava a eles capacidade de continuar vivendo diante de adversidades, tribulações, perseguições, era capaz de produzir em suas vidas bom testemunho. A fé é aquilo que nos leva a dar bom testemunho.
aquilo que baseia a minha vida, aquilo que norteia o meu comportamento, aquilo que traz a direção para a minha vida, é o que me faz ter bons testemunhos. Olha que coisa impressionante. E em terceiro lugar, o texto vai dizer o seguinte, olha comigo: pela fé entendemos que todas as coisas foram criadas pelo nosso Deus. Fé para trazer entendimento, clarear a nossa visão e a nossa percepção da vida. Olha só comigo como que é interessante. Fé, em primeiro lugar, ela é fundamento. Fé, em segundo lugar, ela é a base do meu bom testemunho. Fé, em terceiro lugar, ela é a base do meu entendimento. E aí, nós entramos para o nosso dia a dia. Vamos trazer essa palavra para nós, para o meu dia a dia, para aquilo que eu vivo, para as coisas que eu vivo, que eu faço, que eu falo. Fé é aquilo que eu estou baseado, é aquilo que firma os meus pés, é aquele fundamento que eu estou firmado nele para continuar a minha trajetória de vida. Fé no seu casamento é aquilo que traz um entendimento para a sua vida. Fé é aquilo que faz você ser transformado dia após dia. Quando você tem um entendimento, uma compreensão das coisas de Deus, você vai começando a viver de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Fé é firme fundamento. Quando nós olhamos Jesus conversando e falando com os discípulos, ele vai dizer o seguinte, que existiam dois homens que construíam duas casas e essas duas construções só tinha uma diferença entre elas. Uma foi edificada sobre a rocha, outra foi edificada sobre a areia. Aquela que foi edificada sobre a areia foi a casa do homem insensato que ouviu as palavras de Deus e não as praticou. Todavia, porém, o outro homem edificou a sua casa sobre a rocha. Foi aquele que ouviu as palavras de Deus e a edificou. Fé só é fé quando ela está baseada na palavra de Deus. Não existe fé do que eu acho. Não existe fé do que eu penso ser. Não existe fé daquilo que eu acredito que tem que acontecer. Não é assim. A fé, ela tem um fundamento. E o fundamento da fé é a palavra de Deus, é a garantia que temos de que as promessas de Deus irão acontecer ou irão se cumprir em nossas vidas. Fé sem palavra, fé sem estar baseada, pautada na palavra de Deus, pode ser uma emoção, pode ser achismo, mas não é fé, pode ser qualquer outra coisa, mas não uma fé genuína. Quando eu entendo o que é fé, a minha família, os meus passos, a minha vida profissional, a minha vida pessoal, espiritual, ela é baseada por fé. Aí é diferente, porque tudo que eu quero saber sobre a minha vida, a Bíblia me dará respaldo. As minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas ações, aquilo que devo ou não fazer, seja como pai, mãe, filho, funcionário, seja como qualquer coisa na minha vida que eu vá fazer, a Bíblia, ela é o meu respaldo de vida por fé. Em segundo lugar, como que tem sido o seu testemunho? Porque a Bíblia vai dizer aqui que pela fé, os homens de Deus, as pessoas que foram citadas na Bíblia, eles obtiveram bom testemunho. E você vai entender algo interessantíssimo agora, porque dar testemunho de fé não é ser inconsequente, ou fazer coisas inimagináveis, ou tomar decisões ilógicas e irreais. Não é disso.
Fé que é fundamentada na palavra de Deus, ela traz como consequência das nossas ações bom testemunho. Então, fé é para testemunhar, para que pessoas olhem para nós e vejam em nossas atitudes, em nossas ações, no nosso dia a dia, comportamentos pautados pela palavra de Deus, pois vivemos pela fé e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e então essa fé produz bom testemunho. Tudo está ligado. Se de repente você não está conseguindo dar bom testemunho, de repente a sua Bíblia anda muito fechada. Você precisa buscar mais de Deus, falar com Deus. Esses dias de pandemia são dias maravilhosos que têm nos dado uma oportunidade ímpar de poder estarmos a sós com Deus. Você não tem um pastor para ficar te perturbando agora 24 horas. Você não tem a igreja para poder ficar indo lá todo o tempo. Agora é você e Deus. Então, pela sua fé que você adquiriu através da palavra de Deus, você vem agora e obtém bom testemunho diante das pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Ao olhar para você como pai, eu obtenho o seu bom testemunho de pai, porque você como um pai é um pai segundo a vontade de Deus. Olha que coisa linda. Ao olhar para o seu casamento, eu obtenho um bom testemunho de um casamento que vive na fé. Por quê? Porque o seu casamento anda segundo os princípios da palavra de Deus. Isso é viver pela fé. Isso é andar pela fé. E em terceiro lugar, você tem a fé como aquilo que traz o entendimento. Olha que coisa espetacular. O meu entendimento, ele é baseado na fé. Como vimos no primeiro princípio, o entendimento, a fé, ela é baseada na palavra. A fé é produzida pela palavra, que produz bom testemunho, que trabalha o meu entendimento. Então, entenda comigo, quando eu tenho compreensão da palavra de Deus, eu acabo entendendo os propósitos e planos de Deus para a minha vida. Quando eu começo a buscar conhecer mais de Deus, essa busca pelo conhecimento traz a revelação de Deus para a minha vida. O conhecimento, e você vai achar interessante, porque ele vai falar assim, olha, pela fé entendemos que todas as coisas foram criadas pelo nosso Deus. Ou seja, o governo de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus. Quando eu tenho fé de verdade, essa fé é racional, uma fé que pensa, uma fé que está de acordo com a palavra de Deus, uma fé que é baseada na Bíblia Sagrada e que traz frutos para que eu dê bons testemunhos, o meu entendimento é transformado. E aí eu consigo compreender a vontade de Deus para a minha vida. Hoje eu faço um pedido a Deus pela sua vida e pela sua família, que você consiga ter em sua vida. Sede pela palavra para que essa fé seja produzida em você. Eu peço a Deus para que o seu entendimento seja restaurado, transformado, de acordo com a vontade de Deus. E que o seu testemunho seja um bom testemunho, de acordo com a palavra do nosso Deus. Eu quero orar por você nesse momento tão especial e dizer para você, tenha fé. Tenha fé. Tenha fé em seu coração, tenha fé em suas atitudes, tenha fé em seus pensamentos, porque fé é a palavra de Deus aplicada ao nosso dia a dia. Deus soberano, quero te agradecer por mais um momento de reflexão, de pensar na tua palavra, de buscar ao Senhor por meio da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame a tua graça, que o Senhor fale aos nossos corações, que a tua presença, Deus,
esteja em nossas vidas e que a Tua palavra encha-nos de fé para poder viver a Tua vontade, dando bom testemunho e entendendo os Teus propósitos para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até o nosso próximo encontro.